Shalom, amados irmãos. Vamos para mais um textinho aqui no sábado. É o nosso alimento, né? É o nosso lerem, nosso pão. Já falei com vocês que a cidade em que Yahushua nasceu em carne chama Beit Lehem, né? É casa de pães, que Lehem é pães, Beit é casa, casa de pães. Então ele é o pão da vida, né? Então vamos alimentar desse Lehem. Aqui tem um texto em 1 Coríntios, no capítulo 3. Vamos ver o que Shaul diz aqui nesse texto aqui. Olha, meus irmãos, quando estive convosco, não pude falar-vos como se fossem Yahushua amadurecidos. Tive que falar-vos como se fossem ainda criancinhas na vida Yahushua. Tive necessidade de vos alimentar com leite, em vez de um alimento sólido, porque não teriam podido digeri-lo. Nem o podem ainda, porque vocês são ainda Yahushua controlados antes pelos seus próprios desejos e não pelos de Yahuul. Quando têm invejas uns dos outros e se dividem em grupos desavindos, não é isso prova de que ainda só querem fazer a vossa vontade e de que se comportam como gente que ainda não pertence a Yahuul? Quando um de vocês diz, eu sou um seguidor de Shaul, e o outro diz, eu prefiro Apolo, falar Apolo em relação ao nome, não estão a agir como incrédulos? Porque afinal, quem sou eu? Quem é Apolo? Não somos nós apenas servos de Yahuul, cada um com a sua capacidade que Yahuul lhe deu? E por intermédio de quem se tornou justificados? A minha missão constitui implantar a semente nos vossos corações. Apolo regou-a, mas, no fim de contas, Yahuul, e não nós, quem faz crescer essa sementeira. A pessoa mais importante não é aquela que semeia ou a que rega. Yahuul, sim, é importante, porque só ele produz o crescimento. Apolo e eu estamos a trabalhar associadamente, ainda que cada um venha a ser recompensado segundo o trabalho próprio. Nós não somos mais do que cooperadores com Yahuul. Vocês é o campo de Yahuul. Vocês são edifício construído por Yahuul e não por nós. Yahuul, na sua bondade, ensinou-me a ser bom arquiteto. E assim eu pus os fundamentos. E agora outro continuará a construção. Que cada um veja bem como edifica. Ninguém pode pôr nenhum outro alicerce que não seja aquele que já está posto, que é o Yahushua, o Mehushihai. Mas a verdade, vamos trocar aqui, continuação aqui. Mas a verdade é que há muitas espécies de materiais que podem ser usados para construir sobre esse fundamento. Uns usam ouro, prata e pedras preciosas, mas outros empregam madeira e até feno e mesmo palha. Está a chegar a ocasião em que, perante o tribunal de Homer Hushehai, será posto à prova a espécie de material que cada construtor usou. O trabalho de cada um passará pelo fogo para que se possa constatar qual é realmente resistente. Então, quem trabalhou construindo sobre o bom alicerce e com um material conveniente, vou esticar aqui, conveniente, se a sua obra se tiver mantido, receberá a justa paga. Mas se o edifício queimar, grande será o prejuízo do seu construtor. Contudo, ele próprio será salvo. Mas
é como um homem que tivesse escapado de um incêndio. Vocês não se dão conta de que constituem o edifício de Yahu e que o Ruha e Yahu vivem em vocês? Se alguém estragar a casa de Yahu, Yahu destruirá, porque a habitação de Yahu é pura, e cada um de vocês, deixa para baixo aqui, cada um de vocês é o seu templo. Não se enganem a si próprios. Se alguém se tem por muito sábio neste mundo, fará melhor em deixar que o considerem louco para receber a verdadeira sabedoria, porque a sabedoria deste mundo não é mais do que loucura perante Yahu. Como está escrito, Yahu usa a própria habilidade intelectual da criatura para levar a reconhecer sua própria fraqueza. E também Yahu conhece os pensamentos dos sábios. E como alguém sinta orgulho em seguir um determinado líder, porque Yahu já vos deu tudo aquilo que precisam. Ou seja, não precisa seguir líderes. Vocês têm Shaul, Apolo, Cafos para vos ajudarem. Yahu deu-vos o mundo inteiro para usarem dele. Vocês estão acima da vida e da própria morte. Ele deu-vos o presente e todo o futuro. Tudo é vosso e vocês pertencem ao Mehushihai. E o Mehushihai pertence a Yahu. Aqui prova então, amados irmãos, tudo aquilo que vem acontecendo hoje no mundo, né? Porque os grupos que seguem Yahu andam tão divididos? É porque fazem acepção de pessoa, colocam líderes sobre si, edificam templos e outras coisinhas mais que não tem nada aqui nas escrituras, né? Então a gente segue as escrituras, quando a gente lê, Shaul já deixa isso bem claro. Mesmo na época dele, isso já acontecia. E ele chamava a atenção sobre os líderes, quando ele coloca aqui embaixo, sobre pessoas que seguem líderes. E quando ele dá o exemplo dele, e Cafos, por exemplo, ele está querendo se referir às escrituras, às bases daqueles homens que são dignos de escrever porque tiveram contato pessoal com Yahushua, não através de revelação, mas através do próprio Yahushua. E a referência sobre o Ruha. Então, quando ele fala ver como edifica essa casa, que será construída sobre o alicerce que é Yahushua. Yahushua é a base. E quando Yahushua é a base, quando dizemos que Yahushua é a base, ele já é tudo. Então, quando a gente constrói alguma coisa em cima, tem que ser segundo o Ruha. E não segundo as nossas próprias convicções, como ele colocou lá em cima. Ele ainda disse, se alguém se considera louco, pode se fazer... Se alguém se considera sábio, pode se fazer de louco, porque senão você não vai absorver a verdadeira sabedoria, porque ela faz uma adversidade com a sabedoria do mundo, da ciência. Ou seja, quanto mais o homem se achar sábio cientificamente, mais longe ele está de Yahurim. E o texto aqui é claro, devemos parar com as contendas relacionadas a conhecimento, a sabedoria, e seguir as escrituras, porque nós não podemos lançar outro fundamento além daquele que já está posto. Então devemos edificar cada tijolo com palavras da escritura, e não por sentimento próprio, e não por orgulho próprio, e não por se gabar de conhecimento, porque Yahu nos deu o Ruha, ele é o nosso ensinador. Então, porque veja, essa semana eu conversei com irmãos e ambos disseram a mesma coisa sobre pessoas que tiram proveito da palavra. Amados, eu vou dizer a vocês abertamente, não terão parte com Yahurim do teu reino, porque ele não vai levar para a casa dele alguém que faz um pequeno tropeçar. Como Shaul dizia, eu não quero o que é de vocês, eu quero vocês. Então, esses que se aproximam com pretexto de se engrandecerem
por se achar mais sábios, ou até mesmo para se aproveitar de situações financeiras, estão cada vez mais longe do reino de Yahweh. E que os irmãos entendam sobre a aproximação. Quando o irmão deve amar um ao outro, quando o irmão deve aproximar um ao outro, não é para pedir, não é para um pretexto, porque, como diz Daúde, já fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo mendigar o pão. Sim, nós passamos por um momento difícil, porque no mundo teremos aflições, mas quem nos dá o escape a tudo isso é Yahweh. Não segue essa cultura do sistema de ficar pedindo, mendigando, que não funciona com a gente. Nós somos os verdadeiros filhos de Yahweh. Nós temos que ser diferente. Nós temos que ser o sal do mundo, a luz do mundo. Nós temos que ser diferente. Um sholem a todos, uma boa tarde, que Uruha regue os vossos corações como uma chuva em terra sedenta, fazendo fertilizar e dar muitos frutos. Aminal?